Mateus 8, 5 a 13. Deixa eu só contar algo para os irmãos sobre palmas. Eu, desde os 7 anos de idade que estou na igreja, e na igreja batista, né? Sempre fui batista, nasci batista, nasci não biologicamente, né? Ninguém nasce biologicamente em uma religião, mas nasci de novo numa igreja batista. Então sempre me identifiquei com a doutrina batista. E houve uma época, e algumas igrejas ainda há, que palmas não são bem-vindas, né, Chico? Palmas não são bem-vindas. E na minha juventude eu não batia palma na igreja. Eu tinha muita dificuldade em bater palma na igreja, né? A Alice ainda pegou a igreja como quando criança ainda, vivendo essa época, né, Alice? Então, mas uma vez eu estava na Compesa, estava trabalhando na Compesa ainda, e um amigo meu se converteu, e ele chegou lá na sala e ele disse: olha, ontem eu estava no culto, e quando terminou o culto, o pastor pediu para a gente aplaudir, e ele disse: eu aplaudi tanto que minhas mãos ficaram vermelhas, e aquela palavra dele, aquele testemunho dele me impactou. Eu ver aquele vigor, aquela força em bater palma, não para aplaudir Jesus, mas para louvar a Deus com as palmas, que dali, aquilo foi um divisor de águas para mim. A partir dali eu passei a entender que se o Senhor nos deu 2 mãos, e elas fazem um som, este som pode ser muito bem usado para louvar e para engrandecer o nome do Senhor, amém? E graças a Deus que a Pipa Cajueiro não tem nenhuma dificuldade com palmas, né? Nosso diácono André Mota já falou aqui algumas vezes, e ele costuma falar, quando você está no estádio de futebol, e quando o time faz um gol e o pessoal vai ao delírio, e por que é que na presença do Senhor a gente não vibra? Porque na presença do Senhor a gente não tem alegria, a gente não explode alegria na presença dele. Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13. Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus terminou o sermão do monte, desce do sermão, faz o seu primeiro milagre, que é curar o leproso. Nós pregamos hoje pela manhã sobre este milagre, sobre esta cura. E agora, na sequência, Jesus tem esse encontro com esse gentio. Esse homem era um gentio. Esse homem não tinha a nacionalidade judaica, israelita. E meus queridos,
o tema Jesus cura à distância e a ênfase ao milagre da cura à distância nesse texto é porque os judeus não acreditavam em milagres à distância. Os judeus só acreditavam em milagre presencial, no toque, na imposição da mão. Então os judeus não criam nesta cura, e Jesus está se revelando como Deus. O texto de Mateus nos apresenta a narrativa da cura do servo do centurião, um oficial romano. E este episódio, ele não apenas revela o poder de Jesus, mas também a fé admirável de um homem que não fazia parte do povo de Israel. Uma fé nascida, uma fé brotada no coração daquele homem. Meus queridos e amados, nós precisamos trazer sempre viva a nossa fé. A nossa fé no Senhor, ela precisa ser renovada, porque é a nossa fé que nos move, a nossa fé é o nosso combustível, a fé que nos dá força para superar os momentos difíceis da vida. E nesta narrativa, através desse encontro, nós aprendemos lições valiosas sobre a fé, sobre a humildade e sobre a autoridade de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele realiza 2 milagres à distância. O da filha da mulher sírio-fenícia, e o segundo milagre realizado depois de Jesus proferir o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças. Jesus entra em Cafarnaum, e Cafarnaum é uma cidade conhecida como quartel-general dos milagres. Que cidade maravilhosa! Enquanto havia cidades onde Jesus não pôde operar por conta da incredulidade do povo, Cafarnaum era conhecida como o quartel-general dos milagres. Que a nossa igreja também seja conhecida como quartel-general dos milagres, quartel-general do operar de Deus, do agir de Deus, do transformar vidas do Senhor. Irmãos, quantas vidas já têm nascido de novo neste lugar, quantas vidas Deus tem transformado neste lugar, e este é o maior milagre. Tenho testemunhado muitos milagres de cura, tenho testemunhado muitos milagres de transformação, mas o maior milagre que Deus pode fazer é resgatar alguém da condenação eterna, é resgatar alguém da morte eterna. Jesus entra em Cafarnaum, quartel-general dos milagres. Um centurião vem ao seu encontro, e algumas lições nós vamos tirar para a nossa vida. Pelo menos 4 lições eu listei aqui. E a primeira delas é que há necessidades que só Jesus pode atender. Alguém criou, eu não sei quem, mas espalhou-se uma frase que diz: só Jesus. Mas é verdade. Tem coisas realmente que só Jesus. O homem não faz. A medicina, por mais que avance, também não faz. E nós respeitamos muito a medicina. Eu creio que Deus cada dia dá mais acesso ao homem, e o homem mais se especializa e mais também cura faz. Eu creio muito nos médicos e na sabedoria que Deus tem dado a eles. Mas tem hora que o próprio médico olha para o paciente e diz: você tem alguma religião, você tem fé, você crê, então ore, porque agora é com você e Deus. E alguém já disse que não tem hora melhor quando diz agora é com você e Deus, porque aí é a hora que Deus entra em ação.
Há necessidades que só Jesus pode atender. E aquele homem entendeu isso. Aquele homem, ele tinha o poder do comando, e ele comandava pelo menos 100 homens, é uma centúria. Mas mesmo aquele oficial romano com todo o poder, agora ele encontrava-se impotente diante da situação do seu servo. Provavelmente era um servo muito especial para aquele homem, porque ele se dá o trabalho de ir até Jesus para pedir a cura daquele seu servo. Então nós podemos notar também alguma qualidade neste centurião. O seu poder, contudo, não podia resolver a situação. A sua influência não podia resolver. Ele era um homem influente, mas a sua influência não podia resolver. Os médicos não podiam resolver. Há coisas, há necessidades que só Jesus. E eu queria perguntar nesta tarde: você tem alguma necessidade que só Jesus pode resolver? Se tem, você está no lugar certo. Se tem, você está diante da pessoa certa, que é Jesus, porque Ele está neste lugar. Então coloca diante dEle. Às vezes tem coisas que nem a gente mesmo está crendo, mas eu queria que nesta tarde, se você deixou de crer, volta a crer que Jesus pode resolver, porque Ele tem todo o poder. Há coisas que só Jesus pode resolver. Meus amigos, meus irmãos, aquele homem faz um grande pedido a Jesus. Um grande pedido, não necessariamente baseado no que ele está pedindo, mas baseado no reconhecimento do grande mestre. Ele vem até Jesus, o grande mestre. Ele faz um grande pedido baseado na graça. E olha eu voltando a falar na graça no mesmo domingo. E não tem como a falar de Jesus e não falar da graça, da maravilhosa graça, da transformadora graça, onde o homem vê que tudo acabou, Jesus vê continuidade. Onde o homem vê que não tem fim, Jesus vê recomeço. Onde o homem vê que acabou, Jesus vê o início de uma nova história, porque Ele é o Deus do recomeço. Meus queridos e amados, um grande pedido baseado numa graça salvadora, reconhecendo que não há mérito no pedido, mas é a graça a quem está se pedindo. Aquele homem vem desesperadamente até Jesus. Quantas vezes nós também não fomos desesperadamente até Jesus? Quantas vezes nós dissemos como Pedro: Senhor, a quem tenho eu senão a Ti? Quantas vezes Jesus é o nosso único caminho, e nós precisamos buscá-lo com toda certeza, com toda confiança, porque Ele nunca decepcionou, Ele jamais decepcionará. Nós aprendemos desse texto e vemos o reconhecimento do próprio Jesus de uma grande fé. Uma grande fé. Eu não sei como é que a gente mede a fé, eu não sei que sistema a gente usa, mas Jesus reconhece naquele homem uma grande fé, uma fé maior do que ele havia encontrado em Israel, porque os judeus não criam na cura à distância, e aquele homem, Jesus diz: eu vou na tua casa, e ele diz: não precisa, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas basta que o Senhor diga: seja curado. Basta uma palavra apenas, e o mundo e o seu sistema caem aos seus pés. Não existe enfermidade, peste ou fome, é só chamar o nome de Jesus de Nazaré.
E aquele homem, ele foi até Jesus e ele disse: Senhor. E naquela mesma hora, o criado foi curado. Volto a perguntar: do que você precisa? Qual a tua necessidade? O que você tem pedido a Jesus? Jesus fala para mim e para você nesta noite, através da sua palavra, que Ele tem ouvido as nossas orações e que Ele tem voltado os seus ouvidos para nós. Recitamos sempre aqui na nossa igreja o texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fé e humildade nós encontramos nesse texto. O exemplo do centurião nos desafia a abordar Jesus com humildade e com confiança em sua autoridade. Abordar Jesus com humildade, porque Ele é Senhor. Abordar Jesus com humildade, porque Ele é o Rei dos Reis. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Basta uma palavra Tua, Senhor. Precisamos reconhecer que mesmo sendo pecadores, nós podemos nos chegar a Ele com fé. Um grande homem de Deus, não lembro agora se Charles Spurgeon, mas provavelmente ele, no fim da sua jornada, e ele diz: eu estou chegando ao fim dos meus dias, mas duas coisas eu aprendi na minha vida. A primeira é que eu sou um grande pecador, e a segunda é que eu tenho um grande Salvador. Nós temos um grande Salvador, aquele que não nos deixa, aquele que não nos abandona. Precisamos reconhecer que mesmo sendo pecadores, nós podemos nos achegar a Ele com fé, crendo que Ele tem poder para transformar a nossa vida. Irmãos, a nossa vida ela precisa ser transformada sempre. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu já fui transformado e agora acabou. Acabou não, irmão. Quando a gente aceita Jesus, começa. Aí tem uma jornada chamada santificação. Por isso, tenha paciência comigo, porque Deus ainda não acabou a sua obra na minha vida, não é? Ah, pastor, e quando é que vai acabar? Só vai acabar quando você chegar no céu. Quando você estiver aqui, você vai sendo transformado, vai sendo transformado. Agora, vá deixando Jesus transformar, viu? Não faça aquela andada para trás não, que não vale não, tá? Tem que melhorar. Então, nós precisamos crer com fé que podemos nos achegar a Ele, porque nós não nos achegamos a Ele no nosso mérito. Às vezes tem gente que não vai até Jesus porque diz: mas eu tenho pecado tanto, que eu não vou pedir nada a Jesus não. Eu não estou merecendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém merece. Se nós fôssemos receber de Deus porque merecemos, nem eu, nem você, ninguém merece. É graça, é graça, é poder, é presente não merecido derramado sobre a nossa vida. É por isso que você às vezes olha para alguém assim e vê, como é que aquela pessoa é abençoada? Jesus, eu não entendo, nem eu, mas Deus abençoa, é porque é com Ele. Essa área não é nossa, esse departamento de abençoar não é nosso, e graças a Deus, porque não é nosso. Já imaginou se nós estivéssemos no departamento de abençoar os outros? Misericórdia. Esse sim, esse não, esse sim, esse não, essa não, esse não. E a gente ia começar a botar justificativa em cima. Esse não por causa disso, essa não por causa daquilo, esse porque fala desse jeito, aquele porque fala alto, aquele porque fala baixo. É graça. Jesus, olha, tem um manto de graça assim sobre nós.
O manto de graça que não enxerga o nosso pecado, mas enxerga o nosso arrependimento, enxerga a nossa busca, enxerga a nossa confissão. E aí, diante de tudo isso, o Senhor abre os céus e as bênçãos descem e as bênçãos caem, e nós somos transformados, somos renovados e experimentamos a maravilha do Senhor na nossa vida. Ah, meus queridos, assim como o centurião intercedeu pelo seu servo, somos chamados a interceder pelos outros. Oramos pela família. Quantos da nossa família precisa da nossa intercessão, da nossa oração, não é? Que precisa, que nós estamos pedindo ali a misericórdia de Deus, a mesma que está sobre a nossa vida, sobre a vida do outro. Devemos levar as necessidades daqueles ao nosso redor a Jesus, confiando em seu poder de cura e restauração. Nós olhamos muito para o paralítico, quando os 4 amigos levam o paralítico a Jesus, mas o centurião, ele faz isso também de uma forma que ele deixa o seu servo, ele deixa as suas atividades, ele rompe uma multidão e ele vai até Jesus. Nós precisamos também apresentar os nossos, interceder pelos nossos e não desistir. Meus queridos e amados, o reino de Deus é um reino de inclusão. O Senhor não exclui ninguém do seu reino. A fé do centurião, ela nos lembra que o reino de Deus é inclusivo. Não importa a nossa origem ou o nosso status, todos são bem-vindos ao chegar a Jesus e experimentar a sua graça. A cura do servo do centurião é um poderoso testemunho da autoridade de Jesus e da fé que agrada a Deus. Que possamos aprender com o exemplo deste centurião, que chega-se a Jesus com humildade, com fé, com intercessão. Que a nossa confiança em Jesus seja firme, sabendo que Ele tem poder para operar milagres em nossa vida e na vida daqueles por quem oramos, né? Ministério do Louvor, até então eu não tenho uma música, agora eu tenho. Basta uma palavra apenas, eu não sei o nome da música, mas vocês vão me dizer, né? Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cairão por terra. Cassiano, agora o nome da música eu não sei. Meus queridos, há alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus? Convido a igreja para ficar de pé, né? Ficar de pé para a gente alongar os nossos músculos.